Por que Deus permite que seu coração se importe tão profundamente com alguém, mesmo que você não esteja em um relacionamento com essa pessoa no momento? Vamos explorar 4 motivos. Primeiro motivo: Deus pode estar plantando esses sentimentos profundos em seu coração porque você e essa pessoa estão destinados a ficar juntos no futuro, mas não agora. É importante lembrar que os sentimentos mútuos são cruciais para qualquer relacionamento. Se ambas as partes não tiverem o desejo de ficar juntos, isso é uma indicação clara de que não é para ser. Entretanto, ter sentimentos fortes por alguém não garante um futuro juntos. É apenas uma parte do que é necessário para que um relacionamento floresça. Talvez a outra pessoa não compartilhe seus sentimentos no momento, mas ela pode mudar com o tempo. Há inúmeros casos em que isso aconteceu, portanto, não perca as esperanças ainda. É essencial entender que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes, Ele permite que vivenciemos emoções profundas por alguém para nos preparar para um relacionamento futuro. Esse período de espera pode ser um momento de crescimento e preparação para ambos os indivíduos. É durante esse período que Deus nos molda nas pessoas que precisamos ser um para o outro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, mesmo quando ele não estiver alinhado com os nossos próprios desejos. Além disso, cuidar profundamente de alguém pode ser um teste para sua fé e paciência. Deus pode estar usando essa experiência para fortalecer sua confiança nele. Quando aprende a confiar em Deus e no tempo dele, você desenvolve um relacionamento mais profundo com ele, o que é fundamental para qualquer relacionamento futuro. Esse período de espera e confiança também pode ajudá-lo a desenvolver uma compreensão mais clara do que você realmente precisa em um parceiro ou uma parceira. Além disso, sentimentos profundos por alguém também podem lhe ensinar sobre amor e altruísmo. O verdadeiro amor é paciente e bondoso, conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Quando nos importamos profundamente com alguém, aprendemos a colocar as necessidades dessa pessoa antes das nossas, a orar pelo bem-estar dela e a torcer para sua felicidade, mesmo que isso signifique não estarmos juntos no momento. Esse amor altruísta é um reflexo do amor de Cristo por nós, e é uma lição importante em qualquer relacionamento. É possível que Deus esteja usando esse tempo para revelar mais sobre seu próprio coração e desejos. Às vezes achamos que sabemos o que queremos, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele pode estar lhe mostrando quais qualidades você realmente valoriza em um parceiro, ou ajudando a entender suas próprias emoções mais profundamente. Essa autoconsciência é fundamental para construir um relacionamento saudável e centralizado em Cristo no futuro. Confie no plano de Deus e em seu tempo perfeito, sabendo que Ele tem um propósito para tudo, até mesmo para as suas emoções mais profundas. Segundo motivo, Deus permite que você se importe tanto com alguém que às vezes isso pode ser doloroso. Isso geralmente acontece porque você não protegeu totalmente seu coração. Embora amar profundamente possa trazer alegria, também pode trazer tristeza. Isso não é necessariamente ruim. Sentir dor por alguém de quem gostamos faz parte do amor. Mas há momentos em que poderíamos evitar dores de cabeça desnecessárias se prestássemos atenção aos avisos de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar seu coração significa ser sábio em relação a quem e como você ama. Isso não significa se fechar completamente. Significa não se apressar em assumir compromissos ou depositar muita confiança em alguém que ainda não provou ser digno de confiança. O amor deve crescer a partir do respeito e da compreensão mútuos, não de ilusões ou desejos.
Se você se sentir magoado por ter dado seu coração a alguém que não o tratou bem ou não o quis, é importante buscar a ajuda de Deus para se curar. Leve sua dor a Ele em oração. Peça perdão se você colocou outra pessoa antes dele ou não guardou seu coração como deveria. Entregue seu coração de volta a Deus. Ao fazer isso, você o estará entregando àquele que realmente se importa com você. Em suas mãos, seu coração encontrará paz e cura. Você não ficará preso a uma dor constante por causa dessa pessoa, porque seu coração está onde pertence, com Deus. Deus usa essas experiências para nos ensinar e para nos aproximar dele. É um lembrete de que nosso coração é precioso e deve ser entregue a alguém que o valorize como Deus o valoriza. Não deixe que essa dor seja em vão. Deixe que ela o guie para amar com sabedoria e confiar no plano de Deus para os seus relacionamentos. Lembre-se de que Ele sabe o que é melhor para você e está sempre presente para guiá-lo, confortá-lo e curá-lo. Terceiro motivo. Deus despertou seu coração para se importar tão profundamente com essa pessoa porque Ele quer que você faça brilhar a luz dele na vida dela. Não se trata de tentar converter alguém por meio de namoro, uma prática muitas vezes chamada de namoro missionário, contra a qual a Bíblia desaconselha devido aos perigos de se estar em um jugo desigual. Mas Deus pode colocar um não crente em seu coração para que você seja um exemplo do amor e da verdade dele. Considere o seguinte: Deus pode usar sua compaixão e suas ações para mostrar seu amor a alguém que ainda não conhece. Se essa pessoa eventualmente vier a ter fé, qualquer relacionamento amoroso em potencial deve ser um pensamento secundário, não seu motivo principal. Seu foco deve estar no estado atual dessa pessoa e no seu papel de refletir Cristo para ela. Há também ocasiões em que Deus reúne dois cristãos por um período específico. Esses relacionamentos podem ser cruciais para o crescimento e o apoio mútuos. Nem todo relacionamento tem a intenção de durar a vida inteira, e isso faz parte do plano de Deus. Os relacionamentos sazonais podem ser fundamentais para nos moldar e nos preparar para os propósitos futuros. Eles não são fracassos, mas sim degraus em nossa jornada espiritual. É essencial confiar no plano abrangente de Deus. Seus caminhos são mais elevados do que os nossos e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mantenha sua fé ancorada nele e deixe que sua orientação conduza seus passos. Quando você segue o caminho de Deus, até mesmo relacionamentos temporários podem ter impactos duradouros em seu crescimento espiritual e propósito de vida. Quarto motivo. Deus colocou esse profundo cuidado por alguém em seu coração porque o amor, mesmo com suas dores, é um dom divino que vale a pena experimentar. Quando enfrentamos uma dor no coração, especialmente em um relacionamento, é natural que nos perguntemos por que suportamos essa dor. Em termos teológicos, a resposta é direta. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Embora isso possa parecer abstrato ou distante, é fundamental entender que nossas lutas cotidianas fazem parte de um quadro maior que reflete a glória de Deus. Vamos detalhar um pouco mais porque essa resposta muitas vezes não ressoa emocionalmente. Uma razão para isso é o fato de não compreendermos totalmente o que significa glorificar a Deus. É mais do que um conceito, é um estilo de vida. Glorificar a Deus é espelhar sua essência, viver de forma que demonstre seu amor e verdade. Isso envolve amar como Ele ama, o que inclui amar aqueles que talvez não nos amem de volta. Pense nisso. O amor de Deus é incondicional e implacável. Ele ama todos nós, mesmo aqueles que o rejeitam. Ao nos esforçarmos para refletir a imagem de Deus, também nos encontraremos amando pessoas que nem sempre retribuem. Isso faz parte da incorporação do amor de Deus no mundo. Agora, aqui está o incentivo. Se você continuar a amar com o tipo de amor de Deus, com o tempo,
você se conectará com a pessoa que Deus planejou para você. Assim como Deus tem um povo, uma igreja que o ama, você também encontrará alguém que ame você. É uma questão de paciência e perseverança, permanecendo fiel ao caminho que Deus estabeleceu para você. Lembre-se de que o amor é um reflexo do coração de Deus. Quando você ama alguém profundamente, mesmo com dor, está participando de um ato divino. Não é fácil e nem sempre é correspondido, mas é poderoso. Essa jornada de amor, marcada tanto pela alegria quanto pela dor, nos molda e nos torna melhores reflexos da imagem de Deus. É por meio desse processo que crescemos, aprendemos e por fim glorificamos a Deus. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele vê o quadro geral que muitas vezes não conseguimos ver. O amor que você dá, mesmo quando não é retribuído, nunca é desperdiçado. Ele constrói seu caráter, fortalece seu espírito e prepara para a pessoa certa que apreciará e retribuirá seu amor no tempo perfeito de Deus. O propósito de Deus, ao permitir que você se preocupe tanto com alguém, é moldá-lo à sua semelhança. A dor que você sente faz parte do processo de se tornar mais parecido com Cristo, que amou incondicionalmente. Mantenha-se firme em sua fé. Continue amando como Deus ama e confie que, no tempo perfeito dele, você encontrará a pessoa que o amará com a mesma intensidade. Na busca pelo amor, navegar pelo cenário moderno muitas vezes pode parecer tão desconcertante quanto a jornada dos israelitas para sair do Egito. É um caminho repleto de incertezas. O que dizer, quando dizer e se os sentimentos são recíprocos. No entanto, em meio a essa complexidade, há uma luz orientadora. Quando Deus orquestra uma conexão e alguém gosta genuinamente de você, Ele envia sinais inconfundíveis. Esses sinais podem estar presentes em sua vida, mas talvez você não os tenha percebido. Número 1. A confirmação por meio do alinhamento. A confirmação de Deus geralmente vem por meio do alinhamento de sinais internos, externos e eternos. Os sinais internos são os estímulos em seu coração e mente, alinhados com os desejos que Deus colocou dentro de você. Eles podem se manifestar como uma sensação de paz, alegria e alinhamento espiritual. Esses estímulos internos são cruciais, pois ressoam em seu ser mais íntimo, sinalizando que a mão de Deus está trabalhando. Considere como exemplo a história de duas pessoas que conheci, Cíntia e Carlos. Cíntia sentia uma profunda sensação de paz e alegria sempre que estava com Carlos. Ela orou pedindo orientação e recebeu uma clara sensação de afirmação em seu coração. Essa confirmação interna lhe deu coragem para buscar um relacionamento com Carlos, sabendo que Deus estava guiando seus passos. Sinais externos são expressões tangíveis do afeto e do caráter da outra pessoa. Eles devem ser consistentes e evidentes, demonstrando que seus sentimentos e intenções são genuínos. Esses sinais servem como uma confirmação para você e para as pessoas ao seu redor de que esse relacionamento faz parte do plano de Deus. Para Carlos, os sinais externos eram evidentes em suas ações. Ele sempre demonstrou amor, respeito e bondade por Cíntia. Suas palavras combinavam com suas ações e seu caráter brilhava em tudo o que fazia. Os amigos e a família de Cíntia também notaram isso, afirmando que as ações de Carlos estavam alinhadas com suas palavras. Os sinais eternos são intervenções divinas que preparam o caminho para o seu relacionamento. Eles incluem circunstâncias e eventos que parecem perfeitamente orquestrados demais para serem meras coincidências. Quando Deus está agindo, os obstáculos são removidos e o relacionamento progride de uma forma que está além da explicação humana. Pense em como os caminhos de Cíntia e Carlos se cruzaram. Eles se conheceram em um encontro aparentemente aleatório, mas à medida que se conheceram, perceberam que seus caminhos já haviam se cruzado muitas vezes sem que percebessem. Era como se Deus estivesse orquestrando o encontro deles o tempo todo, tecendo suas vidas no tempo perfeito.
Ao reconhecer e se alinhar com esses sinais, você pode discernir a vontade de Deus para o seu relacionamento e seguir em frente com confiança, sabendo que Ele está guiando seus passos. Número 2. Entender como Deus se comunica conosco é essencial para reconhecer seus sinais. Deus usa 3 meios principais para transmitir sua vontade: sua palavra, o Espírito Santo e nossas circunstâncias. A Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, é a fonte suprema de verdade e sabedoria. Ela nos oferece princípios e ensinamentos atemporais que servem de guia para a nossa vida. Quando buscamos a vontade de Deus, devemos primeiro recorrer à sua palavra, pois ela é o alicerce sobre o qual todas as outras orientações são construídas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e ensinamentos morais. Ela é a comunicação direta de Deus conosco, revelando seu caráter, suas promessas e seus desejos para a nossa vida. O Espírito Santo também desempenha um papel fundamental para nos guiar. O Espírito habita em cada verdadeiro cristão, ajudando a entender a palavra de Deus e a aplicá-la em nossa vida. Entretanto, discernir a voz do Espírito Santo às vezes pode ser um desafio. Precisamos cultivar um espírito sensível por meio da oração, da meditação e da obediência. O Espírito Santo nunca nos guiará contra as verdades das Escrituras ou o caráter de Deus. Portanto, devemos testar cada impressão com base no padrão da palavra de Deus. Além disso, Deus fala conosco por meio de nossas circunstâncias. Ele pode orquestrar eventos em nossas vidas para nos guiar, ensinar e moldar a sua imagem. Essas circunstâncias podem incluir portas abertas ou fechadas, um conselho de mentores sábios, ou a paz ou a inquietação em nosso coração. Deus também pode usar outros meios sobrenaturais para se comunicar conosco. Mas devemos sempre pesar essas experiências em relação aos ensinamentos das Escrituras e ao testemunho do Espírito Santo. É importante observar que discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil ou direto. Requer humildade, oração e disposição para se submeter à orientação de Deus. Às vezes podemos interpretar mal os sinais de Deus ou entender mal suas intenções. Nesses casos, devemos confiar em sua sabedoria e bondade, sabendo que Ele faz todas as coisas para o nosso bem e sua glória. Reconhecer os sinais de Deus requer um profundo entendimento de sua palavra, um espírito sensível à orientação do Espírito Santo e um coração perspicaz para interpretar nossas circunstâncias. Ao alinharmos esses 3 aspectos, podemos discernir com confiança a vontade de Deus para nossas vidas e caminhar em obediência a Ele. Número 3. Quando alguém se alinha emocionalmente com você, é um sinal digno de atenção. Nos relacionamentos atuais, o foco muitas vezes se direciona para prazeres efêmeros em vez de conexões espirituais ou emocionais. Mas se você encontrar alguém que se alinhe com seu espírito, aproximando você de Deus, isso é significativo. Às vezes não precisamos de um sinal dramático de Deus. Precisamos apenas olhar ao redor e ver quem está influenciando nossas vidas. Se essas influências forem positivas, então é um sinal claro. Por outro lado, se elas te desviarem do caminho certo, é aconselhável se distanciar rapidamente. Não se trata apenas de uma batalha pessoal. É uma batalha espiritual e às vezes a retirada é a melhor estratégia. Considere este cenário. Você conhece alguém novo e sente uma conexão instantânea. Suas conversas são profundas e significativas e você se pega pensando nelas com frequência. Entretanto, ao conhecer melhor essa pessoa, você percebe que os valores e as crenças dela não estão alinhadas com os seus. Talvez ela não compartilhe de sua fé ou tenha uma perspectiva diferente sobre questões importantes. Nessa situação é essencial ouvir a voz interior que pode ser o Espírito Santo guiando você. Se essa pessoa estiver te afastando de Deus ou fazendo com que você comprometa seus valores, isso pode ser um sinal de que ela não é a pessoa certa para você. Ao considerar um relacionamento, é crucial alinhar seus desejos com a palavra de Deus. Os ensinamentos de Paulo em 1 Coríntios 7 enfatizam a importância da vida de solteiro para os que não têm interesse no casamento e do casamento para os que estão inclinados a ele.
Portanto, seu coração deve desejar um parceiro que se alinhe a você de maneira emocional e prática, de acordo com os princípios de Deus. O alinhamento emocional em um relacionamento é um indicador poderoso da vontade de Deus. Não se trata apenas de como você se sente em relação à pessoa, mas também de como ela influencia sua jornada espiritual. Mantenha seus olhos e seu coração abertos para discernir a direção de Deus e confie que Ele te guiará até a pessoa certa no momento certo. Número 4. Considere um alinhamento prático em seu relacionamento. A Bíblia nos incentiva a buscar sabedoria em todas as coisas, especialmente nas questões do coração. Quando não há uma ordem divina clara ou uma orientação espiritual, a sabedoria nos guia. Pense na prática. Esse relacionamento faz sentido? Existem barreiras ou práticas como distância ou caminhos de vidas conflitantes que possam impedir um futuro juntos? Suas personalidades e valores se complementam, garantindo um relacionamento harmonioso além da atração inicial? Ao orar e investir tempo nesse relacionamento, vocês estão crescendo juntos de uma forma significativa que sugere uma conexão ordenada por Deus. Por exemplo, suponha que você esteja em um relacionamento à distância. Nesse caso, é fundamental avaliar se há um plano realista para eventualmente ficarem juntos ou se a distância será uma barreira perpétua. Da mesma forma, se suas metas ou valores de vida forem fundamentalmente diferentes, isso pode indicar que o relacionamento não faz parte do plano de Deus para sua vida. A sabedoria também envolve buscar conselhos de mentores ou amigos de confiança que possam oferecer uma perspectiva diferente. As percepções deles podem te ajudar a ver as coisas com mais clareza e a tomar uma decisão mais informada. Lembre-se de que Deus usa a sabedoria para guiar seu povo. E quando um relacionamento é realmente enviado por Ele, ele se alinhará com o raciocínio prático e fará sentido para os dois indivíduos envolvidos. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. É esse o sinal que você estava esperando? Se você tem se perguntado se essa é a pessoa certa, considere esta a sua resposta. Encontrar pessoas de Deus nesta geração pode ser um desafio. Se você tem alguém que apresenta os sinais que vamos descrever hoje, essa pode ser a resposta que você estava procurando. Deus está dizendo que essa é a confirmação pela qual você orou. Sinal número 1. A rejeição nos relacionamentos é dolorosa. Sim, é desconfortável e ninguém gosta disso. Mas às vezes, essas experiências são os testes necessários para te moldar no que Deus quer que você seja. Você tem pedido sinais, orado por orientação, e talvez a rejeição que está enfrentando seja um sinal de Deus. Muitas vezes, pedimos sinais, mas precisamos abrir os olhos para vê-los. Talvez Deus esteja dizendo que essa rejeição está te redirecionando para um caminho certo. Quando suas opiniões são rejeitadas pelo mundo, isso pode significar que você está no caminho certo. O próprio Senhor Jesus disse isso em João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se encontrar desacordo com o mundo, isso pode ser um sinal de que você está se alinhando mais com Jesus. A direção do mundo geralmente se opõe à de Jesus Cristo. Como Satanás é o Deus desse mundo, a trajetória do mundo continua a se desviar dos ensinamentos bíblicos. O caminho para a destruição é largo e muitos o seguem. Já o caminho para a vida é estreito e difícil de encontrar. Trilhar o caminho estreito significa ir contra o fluxo do mundo. Portanto, se você não se alinhar com os caminhos do mundo, isso é um sinal de que você está no caminho certo. O que significa ser uma pessoa mundana? É um desafio reconhecer o mundanismo em nossa vida, mas como seguidores de Jesus, não devemos ser influenciados pelo mundo. Em vez disso, nossas ações e pensamentos devem estar alinhados com a palavra de Deus. Uma pessoa santa é aquela que faz a vontade de Deus. Não é possível ser mundano e santo ao mesmo tempo. Eles são opostos. Buscar a santidade significa buscar a paz e viver de uma forma que agrade a Deus. Viver uma vida santa pode parecer estranho para o mundo, mas é uma vida de separação dos costumes mundanos. No entanto, não é uma vida solitária, pois você
tem o Espírito Santo com você em todas as provações e desafios. Quando você passa por momentos difíceis, Deus está aí com você, garantindo que não seja consumido pelas águas dos desafios da vida. Um sinal claro de que você está caminhando em alinhamento com o plano de Deus é que quando Ele une seu coração a alguém especial, isso realmente acontece. Não é por sua força ou atração mundana, mas pelo vínculo divino orquestrado pelo próprio Deus. Refletindo sobre o meu próprio passado, vivenciei relacionamentos baseados em atrações passageiras, sem a profundidade e a substância que advém de uma união abençoada por Deus. Você já enfrentou desafios com alguém, mas em vez disso, te afastar dessa pessoa, o desafio te aproxima dela? Essas provações não são obstáculos, mas trampolins para uma conexão mais forte e profunda. Esse é um sinal de que Deus está no centro de seu relacionamento. Você precisa de uma pessoa que compartilhe de sua fé, alguém que se apegue à crença de que Deus ajudará vocês dois independentemente da tempestade. Ele deve ser sua rocha, te levantando quando você estiver deprimido, lembrando de que tudo acabará se encaixando. Se o seu relacionamento não tiver esse alicerce espiritual, isso pode ser um sinal de que essa pessoa não faz parte do plano de Deus para você. Na vida, você enfrentará desafios, mas lembre-se de que Deus não necessariamente remove obstáculos, mas Ele com certeza caminha com você através deles. As pessoas geralmente confundem as dificuldades com um sinal de que não estão no caminho certo. O diabo, o grande enganador, tentará te convencer de que Deus está contra você durante as provações. Mas a Bíblia, em Isaías, nos assegura que Deus está conosco. Ele não envia um anjo ou uma equipe de resgate. Ele mesmo vem. A vitória sobre os desafios da vida é uma prova de que estamos trilhando o caminho de Deus. Veja a vida de Jó. Ele enfrentou provações inimagináveis, mas permaneceu firme em sua fé. Suas provações o refinaram, o transformando em um homem que conhecia e entendia Deus intimamente. Assim como Jó cresceu por meio de seu sofrimento, nós também podemos crescer por meio do nosso. As provações não são uma indicação de que estamos no caminho errado, especialmente quando saímos delas mais fortes e mais fiéis. Alguns de vocês que estão ouvindo agora podem ter passado pela fornalha da vida, mas sabem, no fundo do coração, que Deus estava com vocês durante tudo isso. Lembre-se, se Deus estiver com você nas tempestades, você está no caminho certo. Outro sinal, que está intrinsecamente ligado ao sinal número 2, é a paz absoluta. Você já experimentou essa profunda sensação de paz sabendo que Deus te protegerá? É uma paz que ultrapassa todo o entendimento, uma paz que assegura a provisão e o cuidado de Deus de uma forma que nada mais pode fazer. A paz pode ser ilusória. Muitas famílias foram desfeitas e muitos relacionamentos terminam porque as pessoas não entendem a natureza da paz. Elas acham que ao primeiro sinal de problema, tudo deve desmoronar. Mas essa é uma concepção errônea que vemos com muita frequência em nossa sociedade de ritmo acelerado e gratificação instantânea. No entanto, quando você encontra alguém que te dá esse senso de confiança, isso te leva a uma paz inigualável. Como mulher, se você puder se submeter ao seu marido, e como homem, se puder proteger e cuidar de sua esposa, você encontrará a paz que tem procurado. É uma paz que emana do fato de saber que Deus está no controle e que, independentemente dos desafios que surjam em seu caminho, Ele está aí com você para te guiar. No Salmo 23, versículos 1 ao 3, vemos a transição de Davi de falar sobre Deus para falar diretamente com Ele. Ele declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome." Isso nos mostra que mesmo quando estamos no caminho certo, ainda enfrentaremos desafios. Mas a paz que advém do fato de sabermos que Deus está conosco, nos guiando e nos protegendo, está além de qualquer coisa que possamos compreender.
Assim como Jesus dormia tranquilamente em um barco durante uma tempestade, quando você está no caminho certo, pode ter certeza de que Deus está te conduzindo para a segurança. Não importa quão violenta seja a tempestade, você pode dormir em paz, sabendo que Deus está no controle. Moisés também experimentou essa paz quando conduziu os israelitas pelo deserto. Humanamente falando, era uma jornada impossível, mas Moisés tinha certeza da presença de Deus que lhe proporcionou descanso para a jornada. Essa paz que ultrapassa todo o entendimento está disponível para você hoje. Quando você permite que Deus te conduza, você pode ter certeza de que Ele te guiará em todas as tempestades e desafios que surgirem em seu caminho. Portanto, confie na orientação dele e você encontrará a paz que seu coração deseja. O quarto sinal de que Deus está dizendo que você tem perguntado se essa pessoa é a pessoa certa é quando você permanece inabalável em seus princípios divinos. Atos, capítulo 4, versículos 18 ao 20, ilustra isso muito bem. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em sua jornada pela vida, você pode encontrar desafios e ameaças, especialmente se tiver escolhido o caminho da retidão. Às vezes, você pode se sentir pressionado a comprometer sua fé e seus padrões. Entretanto, escolher permanecer firme com Deus, se recusando a fazer concessões, significa que você está no caminho certo. Seguir esse caminho não garante que todos em sua vida permanecerão. Na verdade, você pode até perder relacionamentos com pessoas queridas. Essa verdade é ecoada em Mateus capítulo 10, versículos 34 ao 36, onde Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa passagem enfatiza a importância de priorizar seu relacionamento com Deus acima de tudo. Assim como José, que permaneceu comprometido com a retidão e evitou o pecado, ou Daniel, que se recusou a se contaminar com a comida do rei da Babilônia, ou os 3 jovens hebreus que preferiram enfrentar a morte a se curvar perante a imagem de Nabucodonosor, você também pode manter a sua fé em Deus sem fazer concessões. Embora possa haver perseguição por permanecerem firmes, as histórias dessas pessoas nos asseguram que permanecer fiel a Deus é andar no caminho certo. Sua fé inabalável, mesmo diante da adversidade, serve como testemunho do poder de permanecer firme na verdade de Deus. Essa fé inabalável é inegociável. Ela exige fidelidade a Deus acima de tudo, como declara Romanos capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Essa verdade é o que diferencia os verdadeiros cristãos, e é esse compromisso inabalável que nos alinha com a vontade e o propósito de Deus. Portanto, ao navegar em seus relacionamentos, lembre-se de permanecer firme em sua fé e princípios, pois é na fé inabalável que a vontade de Deus é revelada e suas bênçãos são concedidas a você. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já pensou que a pessoa que você está esperando também está procurando por você? Aquela pessoa especial destinada a fazer parte de sua vida está lá fora, nesse exato momento. Deus está trabalhando nos bastidores, organizando tudo perfeitamente para que vocês dois se encontrem. Mesmo que você tenha tentado esquecê-la ou seguir em frente, há um motivo pelo qual ela continua voltando aos seus pensamentos. É a maneira de Deus te lembrar que Ele tem um plano único para vocês dois. Pense nisso. Toda vez que você tenta se libertar, algo dentro de você se mantém.
Esse é o empurrãozinho de Deus, dizendo que Ele tem algo maravilhoso reservado para você. Seu tempo é impecável e Ele se preocupa profundamente com cada detalhe da sua vida. Mesmo quando é difícil de ver, o amor dele por você é ilimitado e Ele está sempre guiando seus passos. O amor e o cuidado de Deus se estende a todos os aspectos de nossa vida, mesmo aqueles que julgamos insignificantes. Ele quer estar envolvido em nossas decisões importantes e em nossas escolhas diárias. Quando reservamos um tempo para ouvir, Ele nos direciona para o caminho certo. Confie no plano dele e lembre-se de que a pessoa destinada a você também está em uma jornada que a levará até você. Portanto, seja paciente e tenha fé. Deus está alinhando tudo perfeitamente. A pessoa com quem você deve estar está a caminho, assim como você está a caminho dela. Mantenha seu coração aberto, seja fiel a si mesmo e confie que o plano de Deus está se desenrolando exatamente como deveria. O casamento é uma das áreas mais significativas de nossas vidas e é muito importante para Deus. Ele quer que escolhamos com sabedoria porque o casamento é mais do que apenas um relacionamento entre duas pessoas. Ele também reflete seu relacionamento com a igreja. É por isso que Deus estabelece altos padrões para o casamento e quer estar envolvido em nossa escolha de um cônjuge. Quando exploramos as profundezas de nossa conexão com Deus, descobrimos uma verdade inabalável. Nosso vínculo com Ele permanece firme, inabalável pelo fluxo e refluxo dos relacionamentos terrenos. O casamento, embora sagrado, não define nossa jornada espiritual. Em vez disso, é a nossa fidelidade a Deus que molda o curso de nossas vidas, incluindo nossas uniões. Com muita frequência, nos desviamos do caminho de Deus em busca de companheirismo, escolhendo parceiros que não compartilham de nossa fé. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria e amor, guia-nos para aqueles que caminham ao nosso lado no caminho da fé. Veja bem, Deus é meticuloso ao nos preparar para nosso futuro cônjuge. Muitas pessoas não percebem isso porque não valorizam os métodos de Deus. Deus é um Deus de ordem e Ele tem princípios que segue. Ao contrário dos seres humanos, que muitas vezes tentam distorcer os padrões de Deus para atender aos seus desejos, Deus permanece firme. Mesmo na igreja, esse princípio às vezes é esquecido. Veja Adão, por exemplo. Ele não pediu uma companheira. Foi Deus quem viu que não era bom para ele ficar sozinho. Adão nem sabia que estava sozinho até que Eva foi trazida a ele. Quando a viu, ele imediatamente reconheceu o que estava perdendo. Adão estava pronto. Então Eva foi apresentada a ele. Essa preparação também se aplica a nós. Se formos ociosos ou deixarmos de seguir a orientação de Deus em determinadas áreas de nossa vida, estaremos prestando um péssimo serviço a nós mesmos. Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos para nosso futuro parceiro. Assim como Ele nos prepara, Ele também os prepara para que, quando chegar a hora, possamos nos reconhecer. Ninguém é perfeito, mas Deus nos dá parceiros que nos complementam. Ele nos treina para crescermos e estarmos prontos para os relacionamentos conjugais que planejou para nós. O aprendizado é um processo que dura a vida inteira, mas há um certo nível de prontidão que devemos alcançar em diferentes aspectos da vida, inclusive no casamento. Só poderemos ver o que Deus tem reservado para nós quando tivermos um relacionamento com Ele e buscarmos sinceramente sua vontade. Uma das verdades fundamentais que Ele revela é a importância de estarmos unidos a outros cristãos, aqueles que o abraçam de todo o coração e buscam ativamente sua presença. Pois, na união de duas almas unidas pela fé, a luz de Deus brilha mais forte, iluminando o caminho a seguir. Ele nos adverte contra nos envolvermos com aqueles que não compartilham de nossa reverência, sabendo que tais uniões podem nos desviar do caminho para a escuridão. Assim, quando Deus nos apresenta uma pessoa, Ele garante que seu compromisso com ele seja inabalável e que sua resolução de honrá-lo seja inabalável.
Esse companheiro escolhido se torna um farol de graça de Deus em nossa vida, nos guiando em direção à retidão e nos afastando da tentação. Juntos, criamos um vínculo baseado na devoção mútua, um relacionamento que glorifica a Deus em todos os aspectos. De fato, uma união abençoada por Deus não prejudica nosso crescimento espiritual, mas o nutre, nos levando cada vez mais perto de sua presença divina. Quando o nosso relacionamento serve como um santuário para nossas almas, um santuário onde a presença de Deus é palpável, sabemos que encontramos o parceiro desejado. É um testemunho da primazia de nosso relacionamento com Deus, um lembrete de que nosso propósito final está na comunhão com Deus. Pois não é a perfeição de nossos casamentos que garante o nosso lugar na eternidade, mas a profundidade de nossa conexão com Deus. Nossa jornada rumo à salvação não depende de medidas mundanas de sucesso, mas de nossa fé e devoção inabalável. No final, é nosso compromisso inabalável com Deus que garante nossa união eterna, um vínculo forjado no fogo do amor divino e destinado a durar toda a eternidade. Você verá sinais claros. Deus se comunica conosco de várias maneiras e em momentos diferentes, especialmente quando se trata de assuntos importantes. A maneira como você percebe a voz de Deus está intimamente ligada ao seu relacionamento com Ele. Se você não estiver familiarizado com Ele, talvez seja mais difícil reconhecer sua orientação. Assim como você reconheceria a voz de um amigo próximo ou um membro da família, você pode aprender a reconhecer a voz de Deus com o tempo. No início talvez não tenha certeza, mas à medida que seu relacionamento com Deus crescer, você poderá confirmar sua orientação com mais clareza. Deus faz isso para evitar confusão sobre com quem se casar. Ele costuma usar as formas mais comuns de falar com você, complementadas por outros meios. Por exemplo, ele pode te dar uma sensação de paz em relação a essa pessoa ou pode enviar pessoas à sua vida para afirmar que você e essa pessoa estão destinados a ficar juntos. Parece que tudo aponta para essa pessoa. É fundamental prestar atenção a todas as maneiras pelas quais Deus se comunica conosco. Quando for o momento certo, você simplesmente saberá. Não haverá nenhuma confusão sobre seus sentimentos em relação a essa pessoa. Embora seja natural ter algumas dúvidas, já que se trata de uma decisão importante, no fundo você terá a certeza de que essa pessoa foi feita para você. Por meio de várias interações e experiências com ela, você reconhecerá que vocês dois se encaixam bem. Você terá certeza de que Deus tem trabalhado para unir vocês dois. Essa conexão será mútua. Você se sentirá atraído por ela e ela se sentirá da mesma forma. Veja a história de Adão e Eva. Quando Adão viu Eva, ele imediatamente a reconheceu como aquela que havia sido criada para ele, dizendo: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Ele sabia, sem dúvida, que ela era a mulher certa para ele. Da mesma forma, considere Isaac. Embora tenha vivido entre muitas pessoas, ele não encontrou ninguém adequado até que Deus, por meio de seu pai Abraão, orquestrou seu encontro com Rebeca. No momento em que Isaac a viu, ele soube que ela era a pessoa certa. Gênesis 24 nos diz que Isaac foi confortado pela presença dela após a morte de sua mãe. Esse tipo de conhecimento é muitas vezes inegável para os verdadeiros cristãos. Podemos tentar ignorá-lo, mas o sentimento geralmente está lá, nos guiando para a pessoa que Deus escolheu para nós. Deus está profundamente interessado em nossa vida e quer nos guiar, especialmente em áreas importantes como o casamento. Ele estabelece padrões elevados e quer que escolhamos com sabedoria. Se permanecermos em sintonia com sua voz e orientação, podemos ter certeza de que Ele nos conduzirá à pessoa certa. Se realmente quisermos entender o plano de Deus para nosso futuro cônjuge, precisamos nos concentrar em 3 etapas cruciais. Primeiro, devemos desejar genuinamente agradar a Deus. Sem essa intenção sincera, não seremos capazes de reconhecer o cônjuge que Deus tem para nós. Há momentos em que podemos nos sentir decepcionados com os métodos de Deus porque não vemos o resultado imediatamente. Entretanto, quando nosso desejo mais profundo é agradar a Deus, nos esforçamos para seguir sua vontade.
mesmo quando ele for contra nossas próprias inclinações. Chegar a esse ponto de ter um coração rendido torna muito mais fácil perceber a orientação de Deus. Em segundo lugar, devemos orar. A comunicação com Deus é essencial para que possamos discernir o que Ele está revelando sobre o nosso futuro cônjuge. Precisamos pedir fervorosamente que Ele torne seu plano claro para nós. Sem orações regulares, permanecemos cegos às suas revelações. Essa etapa é vital para obtermos um entendimento mais claro. Por fim, estudar a palavra de Deus é fundamental. A Bíblia é a principal forma de Deus falar conosco, mais do que qualquer outro meio. Ele usa sua palavra para comunicar sua vontade. Se negligenciarmos as Escrituras, não estaremos nos posicionando para ver o que Deus está nos mostrando. Seguir essas etapas permite nos alinharmos com a vontade de Deus e ver o caminho que Ele traçou para nós em nossos relacionamentos. Podemos ter um casamento feliz se fizermos desses esforços uma parte de nossa vida diária. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Minha querida amiga que me ouve agora, eu entendo sua luta. Você tem procurado por aquela pessoa especial. Você tentou seguir em frente, deixar para trás, mas algo continua a puxá-la de volta. Toda vez que você acha que está pronta para seguir em frente, esses sentimentos voltam mais fortes do que nunca. Você já se perguntou por quê? Deixe-me compartilhar isso com você. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Ele está agindo por um motivo, sussurrando ao seu coração que ainda não é hora de desistir. Essa pessoa da qual você está tentando fugir pode ser a resposta às suas orações. No mundo de hoje é difícil encontrar um bom homem que realmente incorpore os valores bíblicos, as visões distorcidas da sociedade sobre a masculinidade, e o casamento muitas vezes obscurecem nosso julgamento. Talvez você esteja se perguntando por que esses sentimentos não desaparecem, porque ainda anseia por aquele homem. Minha amiga, isso acontece porque Deus tem um plano. Seus caminhos estão além de nossa compreensão, e seu tempo é perfeito. Considere o seguinte: o Espírito Santo está tentando dizer algo. Ele está pedindo que você seja paciente, que confie no plano de Deus para a sua vida. Esse homem em quem você está pensando pode ser o homem que Deus escolheu para você. Mesmo que seja difícil ver agora, há um propósito por trás desses sentimentos persistentes. Deus está alinhando tudo de acordo com o seu plano divino. Ele se preocupa profundamente com cada detalhe de sua vida e está trabalhando para o seu bem. Vivemos em uma sociedade em que o conceito de um homem de Deus é frequentemente ofuscado pelos padrões mundanos. É um desafio encontrar alguém que realmente viva de acordo com os princípios bíblicos. Mas lembre-se, os padrões de Deus nunca mudam. Ele sabe do que você precisa e está preparando essa pessoa para você. Portanto, minha amiga, não perca a esperança. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu entendimento, mas em todos os seus caminhos reconheça a Deus, e Ele guiará os seus caminhos. Seus sentimentos fortes não são em vão, eles fazem parte de um propósito divino que se desenvolverá no tempo perfeito de Deus. Permaneça fiel, tenha esperança e continue confiando no plano de Deus para a sua vida. O que Deus está tentando dizer a uma mulher que tem sentimentos intensos por um homem que simplesmente não desaparecem? Ele está pedindo que ela continue esperando por esse homem, ou há uma mensagem aqui? Vamos nos aprofundar em 4 possíveis razões pelas quais Deus pode não estar eliminando os fortes sentimentos de uma mulher por um homem. Primeiro, pode ser um teste de fé e paciência. Às vezes, Deus nos permite passar por períodos de espera para fortalecer a nossa confiança nele. Ao se apegar a esses sentimentos, você pode estar aprendendo a confiar mais no tempo de Deus do que no seu próprio. A Bíblia nos lembra em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Esse período de espera pode ser a maneira de Deus aproximar você dele e te ensinar a depender totalmente da sua orientação. Deus pode estar usando esse tempo para moldar seu caráter, te ajudando a desenvolver qualidades como paciência, perseverança e amor incondicional. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4 nos encoraja dizendo: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por meio desse processo, Deus pode estar preparando você para algo maior, seja nesse relacionamento ou em outra área da sua vida. Talvez haja lições que Ele queira que você aprenda ou áreas de sua vida nas quais Ele queira que você se concentre. Essa luta emocional pode ser um estímulo para buscar a vontade de Deus com mais seriedade. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em momentos de turbulência emocional, Deus está trabalhando e moldando sua jornada para o bem final e para a glória dele. O amor, conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, é paciente e bondoso, não tem inveja nem se vangloria. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. Ao experimentar sentimentos profundos por alguém, você pode estar aprendendo como é o amor verdadeiro e piedoso. Um amor que não se baseia apenas em emoções passageiras, mas que está enraizado no compromisso e nos sacrifícios semelhantes aos de Cristo. Embora seja desafiador entender por que Deus permite que certos sentimentos persistam, podemos confiar que Ele tem um propósito. Seja para edificar sua fé, promover o crescimento pessoal, reorientar suas prioridades ou ensiná-lo sobre o verdadeiro amor. Deus está sempre trabalhando em sua vida. Continue a buscá-lo. Confie em seu tempo e permaneça aberto às lições que Ele está lhe ensinando por meio dessa experiência. Segundo, Deus quer que a mulher convide proativamente o homem para se conhecerem melhor. Agora, vamos considerar a possibilidade de que esse homem seja realmente a pessoa que Deus escolheu para você. Deus pode não estar removendo seus sentimentos por ele, porque quer usar esses sentimentos para incentivá-la a agir e para despertar o interesse e a busca dele. Isso não significa que você deve convidá-lo constantemente para ir atrás de você, mas sim que o seu convite inicial pode ser um convite para que ele a procure. Quando essa faísca é acesa, ela pode sustentar a chama. Pense nisso como acender uma vela. Você risca o fósforo uma vez para acender o pavio, e a chama continua a queimar sozinha. Da mesma forma, seu primeiro convite pode ser suficiente para fazê-lo se mexer para iniciar a busca. Depois disso, se ele for realmente o homem que Deus tem para você, ele assumirá o controle e continuará a busca com entusiasmo e propósito. Podemos ver esse exemplo na Bíblia em Ruth e Boaz. No livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, Ruth dá um passo ousado e convida Boaz a ir atrás dela. Ela faz um movimento proativo, mas não continua insistindo. Após o convite inicial, Boaz, entendendo seu papel e inspirado pela sabedoria de Deus, toma as medidas necessárias para procurá-la diligentemente. Ruth não precisa ficar convidando Boaz repetidamente. Aquele primeiro passo que ela deu foi suficiente para colocar as coisas em movimento. Portanto, se você sente uma forte conexão e acredita que Deus colocou esse homem em sua vida por um motivo, considere que seus sentimentos podem estar lá para motivá-la a dar o primeiro passo. Faça o convite inicial e confie que, se ele for a pessoa que Deus planejou para você, ele dará o passo seguinte. Assim como a ousadia de Ruth levou à busca determinada de Boaz, sua ação inicial pode preparar o caminho para um relacionamento significativo e guiado por Deus. Terceiro, há ocasiões em que uma mulher acredita de todo o coração que um determinado homem é seu marido, mesmo quando isso não seja verdade. Embora seja possível que esse homem venha a sentir algo por ela no futuro e que eles acabem se casando,
também devemos considerar outras possibilidades. Então, o que você deve fazer se esse homem demonstrar qualidades divinas e houver sinais promissores de um relacionamento em potencial, mas ele não parecer retribuir seus sentimentos com a mesma intensidade? Ele não a procura, mas seus sentimentos por ele continuam fortes. Minha sugestão: seria sensato, de acordo com os princípios bíblicos, deixar passar mais tempo. Considere esperar algumas semanas ou até meses. Ore sinceramente sobre a situação, busque a orientação do Espírito Santo e observe o que acontece. Com o tempo e mais evidências, você terá uma compreensão mais clara de qual pode ser o plano de Deus para esse relacionamento. Entretanto, tenha cuidado ao esperar indefinidamente. Declarar: eu sei que este é o meu futuro marido, independentemente de todos os sinais e evidências que Deus está me mostrando, pode ser perigoso. Deus também se comunica por meio das realidades ao nosso redor. Se não houver nenhuma indicação tangível de que esse homem irá procurá-la, é provável que Deus tenha um relacionamento melhor preparado para você. Embora os sentimentos dele possam mudar no futuro, não é sensato investir muita energia emocional em alguém cujas ações não justificam esse nível de atenção. Quarto, às vezes Deus não tira seus sentimentos por um homem porque ele quer que você veja outras possibilidades, mas você está presa a essa pessoa. Deus respeita nossas escolhas e não nos força a seguir em frente. No entanto, Ele nos dá sinais e orientação. Se estivermos dispostos a ouvir e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, Ele nos mostrará o caminho certo. Mas se resistirmos e ignorarmos o que Ele está nos dizendo, porque não é o que queremos ouvir, isso afetará nossas emoções. Uma maneira de superar essa resistência é concentrar-se na bondade de Deus. Você pode achar que esse homem é a melhor coisa para você, mas precisa confiar que o plano de Deus é melhor do que o seu. A bondade de Deus está além de nossa compreensão, e ter fé significa acreditar que Ele sabe o que é melhor. Consulte as Escrituras para se lembrar da bondade de Deus. Isso pode ajudá-la a confiar nele, mesmo quando Ele estiver te levando a fazer algo que você não quer. Se você seguir Deus fielmente, olhará para trás e verá que Ele sabia o que era melhor o tempo todo. Mais tarde, talvez perceba que ficar com aquele homem teria levado você a um relacionamento infeliz, ou conhecerá alguém novo que é muito melhor para a sua vida. Confie que o plano de Deus é maior e, no final, você verá a sabedoria de sua orientação. E não se esqueça, o simples ato de curtir esse vídeo e se inscrever no canal pode ajudar a divulgar a mensagem para outras pessoas que precisam dela. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.